Salve galera, aqui quem fala é o Fuad Neto. Bom, e aproveitando que ano que vem já é ano de Copa, entrando no clima já para o maior evento de futebol do planeta, a ideia desse vídeo é eu contar um pouco para vocês sobre os tipos de ingressos que são comercializados em uma Copa do Mundo. As informações que eu vou trazer para vocês aqui hoje, elas são baseadas nos últimos torneios da FIFA, tá? Nas últimas Copas, porque para a próxima Copa a gente ainda não tem tanta informação relacionada a ingresso, mas a FIFA vem mantendo um padrão nas últimas Copas, então para essa Copa não deve ser diferente, tá? Então, sem mais demoras, vamos ao primeiro tipo de ingresso. O primeiro tipo é o ingresso mais comum, imagino que todos devam conhecer, que é o ingresso por partida, em que você adquire um ingresso específico para um determinado jogo. Então é similar a você comprar um ingresso para ir no jogo no estádio do seu time do coração. Então é o mesmo esquema, tá? Então também não vou gastar muito tempo nesse tipo, porque é o ingresso mais convencional que tem. O segundo tipo é o ingresso por seleção, que tem a sigla TST, que é um conjunto de ingressos para você acompanhar uma seleção em específico. E aí dentro dessa modalidade de ingresso, você tem algumas opções. Então, com base aí nos últimos torneios, você tinha o TST3, que era para você acompanhar os 3 jogos da fase de grupo de determinada seleção. O TST4, que eram os ingressos para acompanhar os 3 jogos da fase de grupo, mais um jogo da fase eliminatória. E tinha também o TST7, né, que era para acompanhar os jogos até a final. E como a próxima Copa vão ter mais seleções e serão 8 jogos no total, esse número deve mudar para TST8, né, que seriam 8 jogos até a final. Mas aí você deve se perguntar, bom, mas e se eu comprar o ingresso até a final da minha seleção e ela for eliminada? Se isso acontecer, você segue acompanhando a seleção que eliminou a sua. E se a eliminação ocorrer na primeira fase, você segue acompanhando o líder do grupo. Muita informação, né? Mas calma que eu vou dar um exemplo para ajudar. Então vamos supor que você comprou o TST8 da seleção brasileira, ou seja, acompanhar todos os jogos do Brasil desde a estreia até a final. E vamos supor que chegou nas quartas de final, o Brasil é eliminado pela Espanha. Vamos bater na madeira, né? Mas, enfim, nas últimas Copas é o que tem acontecido. Supondo que a Espanha elimine o Brasil nas quartas. A Espanha vai seguir para a semifinal e o seu ingresso vai ser para acompanhar a Espanha. Aí chega na semifinal, a Espanha perde para a França. E aí você vai seguir acompanhando a França na final. E se a eliminação for na fase de grupos, então vamos supor, a Argentina fica na fase de grupos, que nem aconteceu em 2002. E a primeira do grupo foi a Inglaterra. Você vai seguir acompanhando a Inglaterra. Chegou nas quartas, a Inglaterra perdeu para o Brasil. Você acompanha o Brasil. E assim por diante. Beleza? Ainda dentro dos ingressos por seleção, você tem uma outra opção que são os ingressos condicionais. Nesse caso, você só vai ter acesso ao ingresso caso a seleção avance. Então vamos supor que você comprou o ingresso condicional do Brasil até a final, que seria o CST8. À medida que o Brasil for avançando nas fases eliminatórias, oitavas, quartas, semis, você vai recebendo os ingressos gradativamente. Aí você pode pensar de novo, bom, e se for eliminado no meio do caminho? Eu paguei por todos os ingressos, mas o Brasil não foi até a final. Nesse caso, você vai ser reembolsado pela FIFA, tá? Após o término do torneio. Esse reembolso demora mais ou menos um mês para cair de volta no cartão, logo que acaba a Copa. Então, depois da final, você conta um mês aí no máximo, o estorno é feito no seu cartão. Beleza? Uma outra modalidade de ingresso é o ingresso por estádio. Esse ingresso, ele tem a sigla VST e você consegue acompanhar todos os jogos da Copa que vão acontecer em determinado estádio. Ele é bem interessante caso você não queira ficar se deslocando muito. Principalmente na Copa do ano que vem, que vai ser nos Estados Unidos, no México e no Canadá. São 3 países grandes, então se você quiser acompanhar uma seleção, por exemplo, você vai ter que viajar bastante, mas caso esse não seja o seu intuito, se você quiser ficar localizado em uma única cidade, essa modalidade de ingresso pode ser interessante. Então você adquire todos os jogos que vão acontecer naquele estádio, e aí, independente das seleções que vão jogar, você tem o acesso garantido a esses jogos. Uma outra modalidade são os ingressos por pacote de jogos. Um exemplo, né, que teve nos últimos torneios seria o ingresso para 4 partidas. Nesse tipo de ingresso, você compra esse pacote e aí você pode escolher quais partidas você quer assistir. Claro que existem algumas regras, dependendo do preço que você paga,
você pode só assistir partidas da primeira fase, ou às vezes são 2 da primeira fase, 2 das oitavas, aí depende. A FIFA vai soltar essa informação ainda, mas é interessante saber que existe essa modalidade de ingresso também. Então, a gente fechou agora os tipos de ingresso. Um outro item que é interessante falar é que esses ingressos eles são categorizados, ou seja, dependendo de onde for o seu assento no estádio, você vai pagar um valor diferente, porque se você quiser uma posição central, o ingresso vai ser mais caro. Se você concordar em ficar atrás do gol, por exemplo, o ingresso é mais barato. Eu vou compartilhar uma imagem com vocês aqui para facilitar o entendimento de onde fica localizado cada tipo de categoria. Esse mapa que vocês estão vendo é do estádio Lusail, que sediou a final da última Copa no Catar. Os ingressos categoria 1, que são os mais caros, eles estão localizados em faixas mais centrais em relação ao gramado. Os ingressos categoria 2, eles são um pouco mais baratos e ficam nos 4 cantos do gramado. E os ingressos categoria 3 e 4, eles também são mais baratos, né, em relação ao categoria 1 e 2, e eles ficam bem atrás dos 2 gols. A diferença entre eles é que os ingressos categoria 4, eles são destinados a torcedores dos países sede. Então a FIFA sempre separa um lote de ingressos que são exclusivos para pessoas que residem nos países sede, como uma forma de motivar essas pessoas a participarem do evento. E outra informação importante é que esses ingressos ainda não estão à venda no site da FIFA. A FIFA deve soltar mais informações referentes à venda no segundo semestre, logo após o Mundial de Clubes, que vai acontecer agora no meio do ano. Assim que tiver mais informações, eu vou trazer para vocês aqui também, tá? Podem ficar tranquilos. Bom, vocês podem estar se perguntando, tem mais uma faixa de ingressos aí na legenda que você não comentou. Aqui está escrito que eles não estão à venda, né? Porque são ingressos destinados aos patrocinadores do evento e também são ingressos que fazem parte de um pacote VIP que a FIFA também oferece, que é uma experiência diferenciada para você acompanhar os jogos, mas também com preço diferenciado, é claro. E esses ingressos, né, desse pacote VIP, eles já estão à venda no site da FIFA e eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então essa aqui é a página da FIFA, onde ela traz todas as informações referentes às competições que ela coordena, incluindo a Copa. Clicando aqui em competições, vocês vão clicar em Copa do Mundo da FIFA. E aqui, esse pacote VIP, né, que é o Hospitality, traduzindo é o Hospitalidade. Aí entrando aqui, ele já traz as opções. Então, assim como os ingressos convencionais, esse pacote VIP ele tem diferentes modalidades também, tá? Então aqui tem os ingressos por estádio, para você assistir toda a partida em determinado estádio, isso pode, né, varia aqui de 4 a 9 partidas, dependendo do estádio que você escolher, e os preços partem de 8.275 dólares por pessoa. Então assim, é um valor bem alto. Aqui tem a opção para seguir a sua seleção nas 3 partidas da fase de grupo, mais uma partida da fase final. Os ingressos aqui partem de 6.750 dólares. Tem a opção para assistir 4 partidas da fase de grupos, partindo aí de 5.300 dólares. E aqui tem algumas outras opções, né? Que seria para assistir 8 partidas, incluindo aí a final. Ele nem coloca o preço aqui, porque você precisa registrar o interesse, que aí eles enviam mais informações, você não consegue comprar online. E o pacote, né, mais VIP possível são essas suítes privadas. E não tem o preço aqui, mas eu pesquisei em outro site e pode chegar até a 73 mil dólares mais ou menos. Então, considerando a cotação atual do dólar, seria algo em torno de 400 mil reais. O pacote, assim, mais VIP possível para assistir a Copa do Mundo. Então, assim, são valores bem altos, tá? Não é o tipo de pacote que eu adquiro e sei que também não é do maior número das pessoas. Mas, assim, se esse for o seu caso, fico feliz por você. Um pouco de inveja também, eu confesso. Mas, enfim, é importante saber que existe, né? Porque pode ser que seja o caso de alguém que esteja assistindo aqui, mesmo eu sabendo que a maior parte das pessoas vai para os ingressos convencionais, assim como eu, mas, de novo, eu acho que é uma informação válida para saber. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Sei que foi bastante informação, então vamos fazer um breve resumo aí para garantir que a gente não vai perder nada. Em relação aos tipos de ingresso para a Copa do Mundo, o primeiro tipo é o ingresso por partida, em que você compra um determinado ingresso para um jogo em específico. Em segundo, nós temos os ingressos por seleção, em que você acompanha uma seleção ao longo do torneio. E caso ela seja eliminada, você segue acompanhando a seleção que eliminou ela
ou se você adquirir o pacote condicional, você só recebe o ingresso à medida que a sua seleção avança. O terceiro tipo é o ingresso por estádio, em que você assiste todos os jogos que são realizados em determinado estádio. E por último nós temos os ingressos por pacote de jogos, em que você compra um pacote fechado de jogos, por exemplo, 4 jogos, e escolhe quais jogos você vai assistir dentro das regras que a FIFA vai apresentar pra gente ainda. Todos esses ingressos são organizados em categorias, certo? De acordo com a localização no estádio. E quanto melhor a localização, maior vai ser o preço. Uma coisa que faltou eu mencionar no vídeo, e é importante também colocar aqui, é que além das 4 categorias que eu coloquei, a FIFA tem também um lote de ingressos para pessoas com deficiência física que incluem um acompanhante. Então tem também essa acessibilidade para acompanhar os jogos. Todos esses ingressos que eu mencionei até aqui, eles ainda não estão disponíveis para venda, tá? A FIFA deve liberar mais informações no segundo semestre, após o Mundial de Clubes. O que está à venda é o pacote VIP que a FIFA oferece, chamado de Hospitality, que eu compartilhei a minha tela aqui e mostrei para vocês que já está à venda e os preços são bem altos. Como eu disse, não é o meu caso, mas pode ser que seja o caso de alguém que esteja vendo o vídeo, então eu achei válido compartilhar para vocês saberem que existe. Espero que tenham gostado. Fica ligado no canal. Se você gostou do vídeo, dá o like. Comentem o que vocês querem saber sobre Copa do Mundo. Vou fazer vídeo sobre preço, sobre como adquirir ingresso. Enfim, vem muita coisa boa por aí, tá? Então se inscreve no canal para não perder nada. Aquele abraço e eu vejo vocês em breve.